Olá, Igreja, paz, seja bem-vindo à Escola de Discípulos. No encontro de hoje, nós vamos estudar o quarto Evangelho. Sim, isso mesmo, o Evangelho de João. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe na Escola de Discípulos. Dentre os evangelhos, o quarto evangelho é o mais complexo em sua composição. E a primeira coisa que deparamos ao falar do quarto evangelho é que ele foi escrito pelo discípulo amado. Porém, nós identificamos o discípulo amado como João, o evangelista. Porém, existem estudos que não confirmam o fato de que o quarto evangelista de verdade é João. Às vezes é atribuído à sua comunidade ou pessoas da comunidade do discípulo amado, alguma pessoa da comunidade do discípulo amado. Porém, durante o estudo de hoje, nós trataremos o autor do quarto evangelho como João, porque ainda é a ideia mais aceita em relação ao autor do quarto evangelho. O Evangelho de João ele é diferente dos outros evangelhos porque a intenção do autor é outra. Então, se formos do ponto de vista que João, o discípulo, é o discípulo amado, nós chegamos à conclusão de que ele também escreveu mais 3 cartas, primeira, segunda e terceira carta de João, e também o livro de Apocalipse. E o que nós separamos em tudo isso é que os mesmos textos eles utilizam a mesma linguagem, a mesma forma de construção literal na construção da sua mensagem. Por isso, pode-se dizer que é sim a mesma pessoa que escreveu todos esses textos ou discípulos de João que escreveram. Porém, a primeira ideia ainda é a mais aceita. E o quarto evangelho tem todo esse peso diferente quando nós lemos ele, por causa da época em que ele foi escrito. Ele é o mais tardio dos evangelhos. Ele foi escrito por volta do ano 100, entre o ano 90 e 100 depois de Cristo, ou seja, já se tem um longo caminho de teologia construído, e também por causa da intenção do autor, que não é a mesma intenção dos outros 3 evangelistas. Os outros 3 evangelistas querem contar a história de Jesus para evangelizar, diferente do Evangelho de João, que quer fazer teologia. Quando nós lemos o primeiro capítulo, logo no início do Evangelho, o prólogo do Evangelho, nós já se deparamos com uma alta teologia. João já quer mostrar que a intenção dele é fazer teologia, visto que nessa época, entre os anos 90 e 100, começam a surgir várias heresias dentro da comunidade primitiva, dentro da igreja primitiva. Heresias mesmo entre os próprios cristãos. E agora, João, ele não escreve para pessoas que não conhecem Jesus. Ao contrário, ele começa a escrever para os próprios cristãos, para a própria comunidade de fé, para corrigir as heresias que estavam nascendo naquele momento. E por ser o mais complexo dos evangelhos, nós vamos se ater um pouco mais no nosso estudo bíblico no Evangelho de João. Nós já falamos que todo o Novo Testamento já foi escrito em grego. O grego do Evangelho de João ele é muito simples, falando literariamente. Ele é pobre do ponto de vista literário. Porém, a teologia aplicada ela é muito elevada. Vamos pensar assim. O autor do Evangelho ele não era grego. Então ele está escrevendo numa língua a qual não pertencia. E por isso há certa dificuldade em escrever às vezes os termos ou de usar palavras mais complexas no seu evangelho. Por isso a literatura do evangelho ela é fraca, porém os textos e a teologia é elevadíssima. Ao ler o evangelho, nós vamos separar alguns detalhes, e é importante inclusive que você leia o Evangelho de João, assim como já lemos os outros evangelhos, mas ele não é o evangelho para a gente ler apenas uma vez. Quando nós vamos lendo o Evangelho de João, a gente vai percebendo metáforas, palavras com sentido duplo, situações irônicas, inclusive, da parte dos inimigos de Jesus, em que
A uma primeira vista, dá-se a impressão em que, lendo uma primeira vez, nós temos um tipo de compreensão. Quando nós lemos a segunda vez o Evangelho, nós aprofundamos um pouco mais, de forma que é como se o Evangelho fosse construído em camadas. Cada vez que você lê o Evangelho, você percebe um ponto mais profundo nas palavras e nos discursos de Jesus. É como se fosse uma cebola que cada vez que você lê, você tira uma camada, você aprofunda um nível de conhecimento a respeito daquilo que o autor quer expressar. O autor do quarto Evangelho, ele é extremamente perspicaz e inteligente, e ele constrói o seu Evangelho em forma de espiral. Como é isso? Não é apenas uma forma linear crescente. Ele vai repetindo vários discursos, várias palavras, e nessa repetição dá a impressão que ele está sendo repetitivo demais, que ele está sendo redundante, mas não. Cada vez que ele repete, na verdade, ele está dando um passo a mais na sua teologia. É como se ele desse um passo para trás para dar um salto à frente. E ele dá mais um passo para trás e dá mais um salto à frente, ou seja, ele vai construindo o seu Evangelho em forma de espiral. Um vai e volta, mas cada vez que esse vai e volta acontece, aprofunda algo mais sobre a pessoa de Jesus. Se queremos conhecer mesmo Jesus e aprofundar mesmo Jesus, nós precisamos ler muitas e muitas vezes o quarto Evangelho, porque ele tem detalhes da teologia de Jesus, do jeito de Jesus, que os outros evangelhos não se atentaram, porque foram escritos em momentos da história diferentes e com intenções diferentes. Quando lemos o quarto evangelho, nós vamos percebendo várias influências também que estavam percorrendo a época em que ele foi escrito. Algumas dessas influências, por exemplo, são a influência helênica, o helenismo, ou seja, a filosofia grega. Há vários trechos do Evangelho que nos lembram muito trechos da filosofia grega. Também outra influência que percebemos no Evangelho é a influência dos essênios. O mesmo grupo que provavelmente criou João Batista, em que João Batista foi discípulo desse grupo. Há muitas referências ao Antigo Testamento também, para explicar aquilo que está acontecendo agora. Ele usa-se, sem citar o Antigo Testamento, nós percebemos muitas referências ao Antigo Testamento também ao ler o Evangelho de João. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses. Lembrar que o João, esse João que nós estamos falando, não é o mesmo João Batista. Então nós temos dois João aqui. Nós temos o João Batista, o filho de Zacarias e de Isabel, que é primo de Jesus, e nós temos o discípulo João, que também foi discípulo de João Batista. João foi discípulo de João Batista, também teve uma influência também na sua teologia de João Batista. E agora ele se torna discípulo de Jesus, mas é outro João. Então nós diferenciamos o João Batista do João Evangelista. O João Evangelista é aquele que nós chamamos de discípulo amado, que é o discípulo que levou Maria para sua casa depois da crucificação de Jesus. Os fatos da história de Jesus no Evangelho de João também são bem diferentes dos outros evangelhos. As construções, a cronologia, ela é diferente dos demais evangelhos. Outra característica do Evangelho de João é que ele não é um evangelho cristológico. É estranho dizer isso, porque os outros evangelhos, a centralidade do evangelho é a pessoa de Jesus, mas no Evangelho de João não. A pessoa central do evangelho não é Jesus, mas é o Pai. Tudo o que acontece no Evangelho de João está em referência ao Pai. Todas as ações de Jesus em referência ao Pai. Nada no Evangelho de João Jesus faz por si só. Tudo é justificado a partir do Pai, ou seja, é o Evangelho teocêntrico.
diferente dos outros evangelhos em que parece que Jesus faz as coisas meio sozinho. Tem a referência ao Pai, tem a referência a Deus, Pai, porém João é muito mais nítido esse caminho da referência ao Pai. Inclusive, o Jesus mesmo diz no Evangelho de João: eu sou o caminho que leva ao Pai. De tal forma que João ele quer explicar a relação de Jesus com o Pai. Os outros evangelistas querem apenas explicar a história de Jesus. Claro, eles falam que Jesus é Deus e tudo mais. Porém, João quer explicar como que isso acontece, como que Jesus é o Filho de Deus, qual que é a relação que Jesus tem com o Pai e qual a relação que Jesus tem também com o Paráclito, com o Espírito Santo, o Espírito da Verdade. Porém, ao mesmo tempo que o Pai está no centro do Evangelho, Jesus se identifica com o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Jesus diz essa afirmação no Evangelho de João para Felipe: quem me vê, vê o Pai. Ou seja, ao mesmo tempo que a centralidade do Evangelho é o Pai, Jesus também se identifica com o Pai. Porém, por mais que o Filho se identifique com o Pai, ele é enviado do Pai. Um exemplo disso está em João, no capítulo 3, no versículo 16. Vamos pegar a Bíblia para perceber bem esse exemplo. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo mostra muito bem a dinâmica do Evangelho, ou seja, Deus, o Pai, enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, para a salvação da humanidade, Deus enviou o seu Filho amado. Essa relação do Pai que envia o seu Filho está presente no Evangelho mais de 40 vezes. Em todo o Evangelho nós percebemos um ciclo narrativo. Primeiro, Deus, o Pai, envia o seu Filho para estar com os homens. O Filho faz o seu tempo de peregrinação deste mundo em meio aos homens e depois sobe para o Pai. E ao subir para o Pai, ele leva consigo os homens. Quando lemos o Evangelho de João, acontece uma outra característica. Parece que Jesus está conversando com alguém, num primeiro momento. Então Jesus começa a conversar com alguém e de repente parece que os seus interlocutores somem. E parece que Jesus está fazendo um discurso sozinho, como se fosse um sermão sozinho. De repente, lá para frente, ele começa a conversar de novo com algum interlocutor. Esse interlocutor faz alguma pergunta, alguma contra-resposta, e aí Jesus começa de novo a responder o interlocutor, mas de repente some as pessoas que estão à volta no texto e parece que Jesus está sozinho novamente. Esse movimento acontece muitas vezes no Evangelho de João. E como foi dito, a pessoa e a figura central do Evangelho é o Pai. É um Evangelho teocêntrico. A cristologia do Evangelho de João está voltada toda para o Pai. Porém, existe um evento central no Evangelho. E esse evento central no Evangelho é a cruz. O momento da glorificação do Filho no Evangelho de João é a cruz. A cruz no Evangelho de João não é um sinal de maldição, não é um sinal de derrota, mas é a glorificação do Filho. Porque é fato, quando nós pensamos em cruz, nós pensamos na dor, no sofrimento, na derrota de Jesus. Às vezes até comentamos que a missa é um sacrifício de Cristo, ou seja, o momento que Cristo está na cruz, então dá a impressão que por causa disso nós precisamos rezar a missa triste, porque a cruz é o sinal da derrota de Jesus. Não, irmãos, de forma alguma. O Evangelho de João nos ajuda a olhar de maneira diferente, inclusive para o sacrifício de Cristo, inclusive para a própria cruz. João nos ensina que a cruz é vitória, que a cruz é glória. Jesus não é glorificado no Evangelho de João na sua ressurreição, não é glorificado na ascensão, ele é glorificado na cruz. E um exemplo disso são os trechos que nós vamos ler agora, que diz a respeito da hora. Todo o Evangelho
aos poucos vai falando: não é chegada ainda a minha hora, não é chegada ainda a minha hora. E aí vem a pergunta: mas qual é a hora? Que hora é essa? E é a mesma pergunta que os próprios discípulos estão fazendo. Que hora é essa? Qual é a hora que Jesus tem falado tanto durante todos esses 3 anos? E aí, no final da sua vida, ele diz: é chegada a hora. Vamos ver um exemplo disso. Pegue a sua Bíblia no capítulo 7, no versículo 30. Vamos ler a partir do versículo 29. Capítulo 7, versículo 29. Jesus está fazendo um discurso. Ele diz assim: eu, porém, o conheço. Jesus está falando do Pai. Eu, porém, o conheço, porque venho de junto dele, e foi ele que me enviou. Olha, de novo, Jesus falando que foi o Pai que o enviou. Versículo 30. Por causa disso, procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque não chegara a sua hora. Então aqui nós percebemos claramente o Evangelho dizendo: não chegou a hora de Jesus. Capítulo 8, versículo 20. Essas palavras ele as proferiu no tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque sua hora ainda não havia chegado. De novo, o Evangelho de João falando que a hora de Jesus não chegou. Capítulo 12, versículo 23. Jesus lhes responde: é chegada a hora em que será glorificado o Filho do Homem. Opa, pera aqui já mudou um pouquinho. Ainda não chegou a hora, mas a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado, ela está chegando. Lembrando que nós estamos já no capítulo 12 e agora começa toda a preparação para a crucificação de Jesus. Então, no seu discurso, Jesus diz: está chegando a hora. Isso nós vamos perceber também no versículo 27 do mesmo capítulo 12. Diz o seguinte: minha alma está agora conturbada. Ou seja, Jesus já está angustiado porque a crucificação se aproxima. Minha alma está agora conturbada. O que direi? Pai, salva-me desta hora? Olha de novo a hora aqui, presente. Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente foi para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Veio então uma voz do céu: eu o glorifiquei e o glorificarei novamente. Olha só que bonito. Então, agora Jesus faz uma oração: Pai, é isso que eu vou dizer? Pai, me livra desta hora? Não, mas foi por esta hora que eu vim. Que hora que é essa? A hora da sua glorificação. Jesus veio para ser glorificado. Porém, quando a gente pensa em glorificação, nós pensamos na ressurreição. Mas no Evangelho de João não. No Evangelho de João, nós estamos falando da cruz. E agora vem a parte interessante. Capítulo 13, versículo 1. Esse momento é o momento do lava-pés, ou seja, o momento da última ceia, o momento em que Jesus está preparando os discípulos para a sua partida. Capítulo 13, versículo 1. Diz o seguinte: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então agora, lá no comecinho do Evangelho, ainda não chegou a hora. No meio do Evangelho, está chegando a hora. E agora, no capítulo 13, quando Jesus está na última ceia, ele diz: chegou a hora. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser elevado. Chegou a hora em que ele vai voltar para o Pai. Aqui acontece algo interessante no Evangelho de João, porque após o lava-pés, Jesus começa um longo discurso. É como se fosse um discurso de despedida que ele faz para os seus discípulos. E vai do capítulo 13 até o capítulo 17. Vamos pegar o finalzinho então desse discurso no capítulo 17.
no versículo 1. Jesus faz uma oração ao Pai no capítulo 17. E essa oração começa assim: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que teu Filho te glorifique, e que pelo poder que lhe deste sobre toda a carne, ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Olha que bonito. Jesus está fazendo a sua última oração antes de ser preso para ir para a cruz. E agora, no seu último discurso, o que ele diz? Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho. Lá no comecinho não é chegada a hora. No meio do Evangelho está chegando a hora. E agora, estando próximo à cruz, Jesus diz: Pai, chegou a hora. E a mesma coisa acontece no mesmo capítulo, no versículo 5. E agora, glorifica-me, Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Ou seja, Jesus, nesse momento, ele não está falando da sua ascensão ou da sua ressurreição. Jesus está falando aqui da cruz. Ele espera que o Pai o glorifique na cruz. E é exatamente isso que acontece. No Evangelho de João, Jesus é glorificado na cruz. E aí a gente entende por que Jesus diz na cruz, quando ele estava sendo crucificado, tudo está consumado. Assim a gente entende. Ou seja, a hora chegou e agora está tudo consumado. No capítulo 19, no versículo 30, quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E assim nós concluímos essa primeira parte do Evangelho de João, essa parte introdutória ao Evangelho de João, e no próximo encontro vamos continuar aprofundando este Evangelho tão rico de coisas para nos ensinar sobre a pessoa de Jesus. Por isso, na próxima quarta-feira, nos acompanhe na Escola de Discípulos. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Everybody sing in Jesus' name.